Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui mais um dia do Manda Que Eu Respondo, onde eu pego as perguntas dos internautas e respondo aqui pra você. Além de responder lá, cada um que manda uma pergunta também. E claro, antes de mais nada, não deixe de se inscrever nas minhas páginas, porque isso vai ajudar a chegar em mais pessoas esse conteúdo aí, que é muito importante, tá bom? Aproveitar hoje para gravar, que tá um clima maravilhoso aqui na minha cidade, tá nublado, né? E aqui esse frio aqui é como se estivesse nevando, porque é o tempo todo quente. Você pode estar vendo aqui em cima, tá movimentado um pouco, agora tava ventando bem. Então tá bacana o clima, vamos lá. A primeira pergunta. Pera aí. Depois corta. Boa tarde. Aqui é a pergunta da Alisângela Mariana. Obrigado, Alisângela. Como fazer boa germinação? Porque 20% das mudas não nasce ou a raiz nasce fraca. Primeira coisa, substrato de qualidade, substrato esterilizado, tá? Você tem que estar com um substrato desinfectado. Você tem que ter procedência na compra desse substrato, seja ele espuma fenólica, seja ele vermiculita, seja ele fibra de coco e assim por diante. Primeira coisa. Segundo, você tem que comprar sementes certificadas. Terceiro, essas sementes têm que ter qualidade, tem que ter uma boa taxa germinativa. Então por aí começam os principais detalhes que você deve cuidar para ter uma boa germinação. Após isso tem a questão do plantio, no caso semeio, né? Nós vamos semear essas sementes peletizadas, que eu sugiro a você, dentro do substrato, seja ele qual for. Caso seja na espuma fenólica, você tem que colocar ali mais ou menos no meio da espuma fenólica, tá? Aí você vai o que? Irrigar ela, umedecer, tá? E pronto, deixa ali as 36, 48 horas, dependendo ali da sua região. Agora, se for no caso a fibra de coco, que é praticamente ali aquele solo, né? Você vai colocar em uma camada a semente e em cima você vai botar outra camada de fibra de coco, bem rasa, e vai umedecer também, mas não pode deixar sua semente ficar de fora, porque isso vai influenciar na taxa de germinação, para pior no caso. Então você tomando todos esses cuidados, eu tenho certeza que a sua taxa de germinação vai melhorar consideravelmente, ok? Aí após isso é trabalhar com preventivo para induzir raiz também. Além de preventivos para pragas e doenças, você tem que cuidar de induzir ali a raiz, principalmente se você está numa região quente. Por exemplo, você usa um bom extrato de algas aí, vai ajudar, claro, na formação de raízes, né? Você tendo uma boa fonte de fósforo, vai também ajudar na formação de raízes. E aí por diante. Cuide das sementes, dos substratos e da nutrição. E claro, nunca esquecer da qualidade da água, que tem que ser importante para todos esses processos aí. Data de validade também, você tem que prestar atenção na data de validade das suas sementes. Não pode ser um lote muito antigo, porque isso vai influenciar, na maioria das vezes, na qualidade da sua semente, principalmente se você não sabe como armazenar ela corretamente. Então, tomando todos esses detalhes aí vai ajudar diretamente na sua taxa de germinação. Próxima pergunta aqui da Creche Bela Vista. Obrigado, meu amigo ou minha amiga. Qual o melhor estabilizador de pH que você conhece? Olha, o melhor estabilizador de pH, a melhor forma de você estabilizar o seu pH da sua nutrição é você fazer isso na sua própria formulação de nutrientes. Como assim, Maila? Você vai usar uma fonte de fósforo como o MAP ou o MKP para elevar ou para baixar aí o pH de acordo com sua água. Tudo você vai fazer isso favorecendo a sua água, para que você tenha ali um pH estável, entre aspas, porque não existe estabilidade de pH, né? Existe uma faixa ali que ele vai estar na maioria do tempo, mas estabilidade 6.5, por exemplo, o tempo todo não existe isso. Ele vai variar um pouco para mais, um pouco para menos também, dependendo do clima, dependendo da resposta das suas raízes, da sua planta em si. Então, a melhor forma não é você usar um ácido ou então um cal virgem ali para estar elevando ou baixando o seu pH. A melhor forma é você fazer diretamente na sua formulação de nutrição. Mas caso você não consiga ou não saiba fazer essa formulação através da sua nutrição, você pode estar usando aí como emergência o ácido, que pode ser o ácido fosfórico, que mais usam aí, para você estar baixando o seu pH. E para estar elevando ele um pouco, você pode estar usando o cal virgem, diluir ele num balde de água,
coloca que ele vai aumentar um pouco ali do seu pH, na medida que você precisa. Mas isso em caráter emergencial. Eu não indico, e eu já fiz isso, não faço mais, porque eu aprendi a fazer o correto e, claro, o correto é sempre mais barato. Próxima pergunta aqui do Cildilei Bandeira. Obrigado, meu amigo. Mylon, essa lona você compra na largura certa ou precisa cortar? Bom, você perguntou sobre essa lona. Aqui tem dois tipos de lona, porque algumas pessoas chamam de lona, que é a lona dupla face, que eu uso aqui nas minhas bancadas, e a lona de cobertura, né, que é um plástico difusor, mas tem gente que chama de lona também. Se for a lona de cima, eu mando eles cortarem lá na fábrica, né, porque tem alguns padrões. Por exemplo, eu tenho aqui o padrão de 7x30 das minhas estufas. Então eles cortam no comprimento de 32, né, porque tem que perder, deixar espaço para perder ali no comprimento. E na largura ela vem 8,60, já cortado dessa forma, tá? Para eu usar diretamente aqui, porque tem os arcos, então a gente usa ali para essa largura maior, justamente para pegar essa perda do plástico, né? Agora, se for a lona dupla face de cima das bancadas, tem vários tamanhos. Por exemplo, se você vai precisar ali cobrir uma estufa de 7x30 praticamente, todas de telhas de fibrocimento, você vai comprar 7x30, porque o que sobrar ali é pouca coisa, tá? Você já pode usar até em outra produção, em outras bancadas também. Então você compra na medida da sua estufa também. Essas lonas que eu uso em cima da telha tem de 1, de 2, de 4, de 6, de 8 metros de largura. Aí comprimento você compra qual tamanho você deseja. Então fica ao seu critério, mas fica a dica aí para você comprar já do tamanho do seu cultivo. Próxima pergunta aqui do Lumac Fernandes. Obrigado, meu amigo. Quanto tempo a alface fica no berçário para a fase final? Bom, no berçário aqui, entre o berçário e a mesa de germinação, eu deixo na média aqui de 20 a 25 dias no máximo. Após isso eu já levo para a fase final, onde ela vai terminar ali todo o seu ciclo de produção. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Agora a pergunta aqui do Carlos Alberto. Obrigado, meu amigo. Olá, Mylon. Boa tarde. Sou o Carlos Alberto de Irituia, no Pará. Você pode me ajudar? Exemplo. Quantos ppm eu posso usar nas 3 fases da alface? Que no caso é mesa de germinação, berçário e fase final. Meu aparelho mede em ppm. Parabéns pelo seu trabalho, nota 1000. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Então, você pode estar fazendo na fase de mesa de germinação e do berçário, usar ali em 500 ppm, que no geral, não é em todos os aparelhos, ele equivale também a 1.0 ms. Já na fase final, você pode estar começando a usar ali de 600 a 700 ppm, que equivale a 1.2, 1.4 ms, tá? E isso aqui no Pará, pois você é de uma região igual a minha, com altas temperaturas. Então, comece fazendo o teste a partir disso aí, para você ter uma base, tá, de medição, e a partir daí você vai ver o que realmente funciona, se é um pouco mais, um pouco menos. Mas no geral é de 500 a 700 ppm na nossa região. Próxima pergunta aqui do Elândio Moura. Obrigado, meu amigo. Qual a melhor forma de produção de mudas? Espuma fenólica ou com substrato? Vamos lá. Eu uso aqui espuma fenólica para alface. Mas no caso, se você vai produzir coentro, o ideal é que você produza com o substrato ali da fibra de coco. E claro, tem muitos produtores que usam substrato de fibra de coco para a produção de alface e tem muitos que usam a espuma fenólica como eu uso. Vai da sua região, vai da sua produção, da sua logística para chegar esse material até aí. Então tudo influencia, não tem o certo ou errado. Tem a forma que você vai fazer, que vai se adaptar à sua realidade e ao seu desejo de produzir, seja com um ou com outro. É simples assim que funciona. Próxima pergunta aqui do Edilson Souza. Obrigado. Quando chega ao ponto de colheita, a planta dura quantos dias ainda no sistema? Dependendo da variedade, elas duram no máximo um dia. Dependendo da variedade, elas vão durar de 5, 10 ou até 15 dias, por exemplo. Claro, o ponto de colheita varia da sua produção e do seu comércio. Não é algo certo, não é algo taxado, não é uma receita de bolo. Por exemplo, a questão da variedade também vai influenciar diretamente nisso. Por exemplo, aqui como eu planto a Leila, ela tem uma alta resistência ali para não amargar depois
porque ela passa do ponto de colheita, que é no máximo ali 45 dias, estourando. Eu aguento aqui na bancada até 10 dias, caso precise. Ainda não precisei, mas se ficar, ela aguenta. Então vai da variedade, vai do seu mercado, para você ver aí o quanto que a sua alface aguenta. Outro exemplo aqui no meu cultivo que eu já testei. A Jade da Sakata, que eu já falei. Ela, se passar do tempo da colheita, ela já vai começar a queimar a borda. Então você tem que trabalhar ali sempre com EC alto nela. E chegou no ponto de colheita ali, ou se puder até colher antes, ela com um tamanho bom para o seu mercado, claro, faça isso de preferência. Agora, a Leila, a Caipira, a Junction que eu usei aqui, todas elas aguentam ali na média de 5 a 10 dias, tá? E não vão amargar, não vão ficar ali muito feias, tudo bem? E claro, você tem que prestar atenção. Você tem que trabalhar escalonado, certinho com o seu mercado, para não ter alfaces muito passadas, porque às vezes elas vão estiolar. Vai dar para vender? Vai, mas não é recomendado. O ideal é você vender no ponto de colheita e pronto, porque vai ajudar na sua produção também, no seu escalonamento. Próxima pergunta aqui do Jorge Júnior, obrigado. Tenho uma hidroponia caseira, onde eu planto de tudo, e tudo misturado. O que pode acontecer se eu usar a kit de rúcula para todas as folhosas? Olha, quando a gente sabe e entende que uma nutrição é bem diferenciada das outras, o ideal é que você não faça uma mistura aí. Por exemplo, a rúcula ela sempre usa mais ferro que a alface, ela usa mais ferro que agrião também. Então o ideal é que você não faça essa mistura. Pode dar ali um problema por overdose. Não, é over. Fala assim pra ele, não faça mais isso, porra. Porque isso aí pode dar um problema de overfert, que é uma dose acima do limite ali de nutrientes. Então não é ideal, não é indicado que você faça isso. Tente separar aí as produções da melhor forma possível para que você não gaste muito e que não tenha problemas nutricionais aí com sua planta. Agora a pergunta aqui do Alan Sullivan, ou Sullivan. Boa noite. Quanto espaço as raízes da alface ocupam para poder se desenvolver bem? Já que com a borracha o espaço é reduzido. Obrigado e parabéns. Na tradução aqui ficou borracha. Eu não sei que borracha é essa, mas tudo bem, eu vou fazer melhor aqui, da melhor forma possível, tá? Então, a planta geralmente precisa de um espaço para ela se desenvolver a parte aérea e a parte de raiz também, para elas não se entrelaçarem ali e ter problema na hora principalmente de você colher. O que que acontece? A alface, por exemplo, você tem que ter um espaçamento na média de 25 por 25. Pode ser menos? Claro que pode, dependendo do seu mercado e dependendo da variedade que você cultiva aí, como as alfaces mini. Então, vai depender também do seu mercado e da variedade que você cultiva. Portanto, se você cultiva num local que vai precisar vender plantas maiores, com mais peso, mais robustas, eu indico que você comece aí com espaçamento de 25 por 25, porque isso não vai atrapalhar ali no desenvolvimento das plantas. E essa pergunta aqui muito pertinente, que muitas pessoas têm essas dúvidas. Vamos lá. A pergunta é da Priscila Oliveira. Obrigado, Priscila, uma pergunta muito boa. Essa telha com material de fibrocimento, presta atenção, fibrocimento, não interfere na qualidade dos alimentos? Em nenhuma qualidade dos alimentos ela vai interferir, tá, Priscila? Como assim, Mylon? Primeiro, essas telhas antigamente eram produzidas com amianto. Essas foram retiradas do mercado porque ao médio e longo prazo poderiam ocasionar alguns problemas na saúde do ser humano. Pronto, ponto. Essas de fibrocimento já é um material diferente, no caso sem amianto, que não vai ocorrer nenhum risco ali para quem está manuseando, para quem está trabalhando com ela, no caso, e para quem vai consumir o produto, porque ela não tem o amianto que era o problema. Então, se você pensa e tem dúvida para produzir com telhas de fibrocimento, pode perder essa dúvida agora se a questão for essa, pois você pode produzir com ela sem problema algum, que não vai interferir em nada na nossa saúde, e muito menos no sabor dos alimentos. Então esse foi mais um Manda Que Eu Respondo. Se você tiver alguma dúvida, alguma contestação, manda aqui nos comentários que com certeza eu vou estar respondendo, seja em vídeo ou seja no seu comentário aí, tá bom? E se você não é inscrito, vou relembrar, se inscreva nas minhas páginas e até a próxima!